Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa mais uma série de Café com a Poema e o tema que a gente vai conversar um pouco mais sobre ele nessa série é física quântica e algumas outras coisas que permeiam esse assunto e que a gente pode estar associando dentro dessa visão. A ideia de se falar sobre física quântica é justamente desmistificar alguns conceitos que a gente acaba entendendo como corretos e, na verdade, a gente acaba se perdendo um pouco dentro do que pode ser, do que é e do que não é física quântica. Para a gente começar esse bate-papo, a minha convidada de hoje é muito especial, uma pessoa que eu gosto muito, uma querida amiga. Eu a conheci recentemente, mas eu acho que a gente já se conhece um pouco já de outros tempos, né? Quero que vocês conheçam também Paula Bacelli, que é uma psicóloga e que tem um amplo conhecimento sobre física quântica e também sobre constelações, que a gente vai trocar algumas ideias com ela por aqui. Paula, seja muito bem-vinda. Paula, eu gostaria primeiro que você se apresentasse um pouco mais, né, pro pessoal, pro público de Apoema, contasse, né, um pouquinho desse seu trabalho, como que você chegou até a física quântica, né, e o que você pode, assim, de uma forma bem tranquila, bem simples, né, contar aí para o pessoal sobre o que é isso. Então, eu venho de uma formação psicanalítica, né, normal, de uma universidade federal, né, mas desde que eu comecei a atender, a gente já começa a perceber certos fenômenos diferenciados que aparecem em consultório, não só quando você está analisando o processo do cliente, mas quando eu trabalhava já com Reiki, né, uma terapia energética, e associava isso desde o início, associei, né, porque eu venho do Reiki primeiro, depois eu fui para a faculdade, e aí começou a vida de psicóloga mesmo. Então eu já percebi essa diferença desses fenômenos e nada na minha psicologia que me explicasse sobre isso. Embora a psicologia tenha várias abordagens, né, várias teorias que dão sustentação, mas nenhuma me oferecia um olhar, uma explicação, né, para que aqueles fenômenos estranhos para mim que aconteciam no consultório. E um dia eu recebi um livro de uma amiga que foi a São Paulo fazer um congresso, comprou um livro porque o título era muito bonito, O Universo Autoconsciente, e achou que, nossa, extraordinário, vou ler esse livro e tal. Chegou e falou, que porcaria de livro isso aqui acho que é você que vai gostar desses assuntos malucos, isso tem nada a ver comigo, né? Ok, né? Eu recebi o livro, abri o livro, e lá no início, lá já no prefácio, eu falei, gente, é isso que eu tenho que aprender. Mas assim, numa insanidade desesperadora, porque eu não entendia nada daquilo, era extremamente técnico, mas eu tinha uma sensação intuitiva muito verdadeira em mim, de que era por ali que eu encontraria um caminho para essas explicações. E é incrível como as coisas, quando elas têm que chegar até nós, elas chegam das maneiras mais surpreendentes, né? Não tem aquela frase, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu acho que eu vivi muito essa história com o livro, né? E conhecer o autor, né? Amit Goswami, um físico indiano, radicado nos Estados Unidos, no estado do Oregon, Universidade de Oregon, físico teórico, quântico, normal, né? Graduado em Calcutá, mas desde muitos anos nos Estados Unidos, que também teve esse insight criativo, né, de transformação na sua vida, e ele pegou esses conceitos de física quântica e expandiu para a possibilidade da consciência. Então a gente trabalha hoje dentro de um paradigma que afirma: a consciência é a base de tudo que há. A consciência cria a matéria, né? E é muito engraçado, assim, na hora que você... Aliás, é muito engraçado não, me chama a atenção na hora que você fala que é um novo paradigma. Porque quando a gente pensa que eu estou trocando um paradigma, a gente acaba encontrando uma resistência das pessoas, não encontra? Encontra muita resistência, mas a gente precisa de alguma forma se conectar ao seguinte, olha, tem determinados paradigmas, como o paradigma mecanicista, né, positivista, ele funciona, né, não tem por que você excluir. Ele não vai funcionar para tudo. Então, quando você entra numa possibilidade metafísica, quando você entra na possibilidade dos fenômenos subjetivos que acontecem, por exemplo, na psique humana, já não funciona o paradigma positivista, newtoniano, cartesiano, mecanicista, né? Aí não tem como a gente explicar. E para que eu adotasse
esse paradigma como verdadeiro, mecanicista, eu teria que negar os fenômenos que acontecem no consultório. E isso eu não faria, porque são fenômenos que acontecem com todos nós e merecem o seu espaço dentro da ciência. Então, o que eu entendo que o professor Amit fez foi uma nova possibilidade de se pesquisar, né, com teorias que vêm de comprovações de laboratório para micromundo, e agora a gente está verificando isso para macromundo, mas que fazem muito sentido e que se conectam muito bem, fazem uma boa leitura, né? E nessa boa leitura você consegue ampliar a sua possibilidade de trabalho com o cliente, isso eu não tenho dúvida, e inclusive no dia a dia, né, na sua transformação pessoal. E aí também você me dá o gancho de novo em relação a isso, porque a Poema vem de uma filosofia, né, de um pensamento que você não faz gestão de pessoas sem fazer gestão de si mesmo. Claro. Né? Então, enquanto eu não tenho esse olhar para mim, eu não consigo ter esse olhar para o outro. Né? E dentro dessa proposta, né, mas esse olhar para você mesmo é muito mais desafiador do que olhar para o outro, né? Claro, a gente tem muitas ilusões com relação a gente mesmo, né? E como é que foi a aceitação disso dentro de consultório? Porque eu, enquanto gestora, propor a técnica é uma coisa, eu, enquanto terapeuta, propor a técnica é uma coisa. Agora, os meus liderados ou os meus pacientes aceitarem isso é outro processo, né? Como que foi essa transformação? Então, eu nunca fui, eu já cheguei na psicologia um pouco diferente por causa dessa experiência do Reiki. Então, talvez se eu tivesse feito uma transição muito clássica, né? Você sai do clássico e entra numa coisa muito inovadora, talvez eu tivesse perdido os clientes todos e tivesse que resgatar clientes de uma outra perspectiva. Mas não foi isso que aconteceu, porque a gente já trabalhava com alguma forma de técnica energética, né? Já privilegiando esse mundo sutil, mas eu queria explicações científicas e foi isso que ele me trouxe. Legal. Né? Então a transição não foi muito difícil, muito pelo contrário. Eles já tinham esse treinamento, já tinham essa aceitação, então a coisa se expressou muito grande. Mas a resistência que eu vi foi nas organizações, né? Porque psicólogo também é chamado para trabalhar em organização, né? Não só processos de RH, mas, por exemplo, processo de liderança, governança, sucessão, enfim. Então, ali sim tem uma resistência, que quando você fornece uma possibilidade científica, aí já fica um pouco mais leve, fica um pouco mais tranquilo isso tudo, né? Então, eu acho que essa coisa do professor Amit foi muito boa para todos nós, independente do que virá a ser mais para frente. Por quê? Porque é uma possibilidade real, científica, de você falar sobre fenômenos inconscientes, né, fenômenos do próprio sistema, né, que são muito importantes de serem colocados em ordem para que as coisas funcionem. E que na verdade já acontecem, a gente só não consegue, a gente ainda não tinha essa consciência de identificá-los, né, de percebê-los de uma forma mais consciente mesmo, com certeza, e lidar com isso de uma melhor forma. E aí, nesse seu processo, como que você chegou ao processo da constelação? Como é que o que é uma constelação? Tá. Né? E como que você chegou a esse processo nesse seu caminhar aí? Eu cheguei na constelação depois da física quântica, né? Inclusive, o processo da constelação foi muito engraçado. Eu estava com um trabalho na maca, né? Tava fazendo um trabalho mais energético, digamos assim, com uma cliente. Ela dizia assim para mim: nossa, que estranho, eu me vejo em cima de um tabuleiro de xadrez. E é como se meu pai, minha mãe, meus irmãos fossem peças desse tabuleiro de xadrez. Eu falei: nossa, que coisa mentalmente muito montada, né? Aquilo eu desconfiei um pouco, eu não tinha tido esse tipo de experiência ainda com imagens mentais tão corretas, né? Tão determinadas. E aí, ela fez esse relato intuitivamente, porque já era meu trabalho, né? Eu venho de uma base junguiana, então trabalhar com imagens do inconsciente, para mim é uma coisa tranquila, faz parte do meu trabalho como psicóloga junguiana, né? Mas aí eu tive uma intuição, falei: então deixa movimentar e vamos ver o que acontece. E ali aconteceram coisas que abriram novas percepções para ela. E 2 dias depois, a gente chama isso na física quântica, uma sincronicidade acontece, né? Algo com propósito vai lá e se manifesta. Eu recebi um convite por e-mail para conhecer um trabalho de constelação. Não que eu soubesse do que se tratava. Num primeiro momento eu não linkei uma coisa com a outra, mas intuitivamente eu falei: olha, acho que eu preciso assistir isso aí. Fui, compreendi que aquilo era a manifestação mesmo do que eu tinha vivido com ela em consultório.
E falei, olha, eu preciso entender isso aqui, quero aprender, e assim começou o meu processo com a constelação. Constelar, na verdade, é movimentar as peças, vamos dizer assim como acontecem nas constelações astronômicas. Qualquer planeta que se movimenta diferente, que se aproxima mais do outro, que se distancia mais do outro, ele está fazendo um processo dessa engrenagem toda, né? Peças de engrenagem, engrenagem pequenininha vai movimentar a média, vai movimentar a grande, com variações de distância, variações de velocidade, de força. Com a gente não é diferente, né? Então existe uma gama de movimentos que vão acontecendo na constelação que nos permitem verificar como se encontra a dinâmica daquele sistema. E por sistema pode ser qualquer coisa, pode ser a pessoa com ela mesma, né? Pode ser o sistema familiar, pode ser o sistema organizacional. Principalmente em processo de sucessão, você Por falou, favor, né? Processos de sucessão são muito difíceis, né? Principalmente em empresas menores, aí tem todo um envolvimento familiar, afetivo, né? Muito difícil. E aí a constelação pode ser uma grande ajuda. Um divisor de águas, né? Mas não para garantir o desejo daquelas pessoas, porque quando a gente vai trabalhar com constelação, o privilégio disso tudo é verificar os não ditos, verificar o que está no mundo invisível daquela dinâmica, né? E isso é possível, é um fenômeno muito tranquilo, não precisa ter medo disso, não é nada perigoso, não tem absolutamente nada no sentido do fenômeno. É mais ou menos aquele fenômeno que quando você vai para algum lugar e às vezes você tá bem inclinado, bem intencionado, mas você fica ali uns 10 minutos, você começa a sentir uma coisa no corpo, você fala assim, nossa, esse ambiente aqui tá muito pesado, né? Acho que eu preciso sair daqui. E não que você tenha pensado quanticamente sobre isso, não que você tenha pensado psicologicamente sobre isso, mas é uma sensação natural, a gente tem isso como intuição. E aí você sai e você melhora, entende? Então a gente vai trabalhar esse fenômeno, o fenômeno natural de percepção das informações no campo do outro de uma forma ordenada. Isso é constelar, privilegiando uma nova ordem possível de ser vivenciada. Não quer dizer que a pessoa tenha a obrigação e nem que ela vá fazer isso, entendeu? Mas ela vai haver uma possibilidade, né, de movimentar-se de uma forma diferente no sistema para o sucesso daquilo que ela gostaria de viver. E um sucesso muito mais efetivo, né? Um sucesso que ele é aplicado em diversas dimensões. Não é só um sucesso profissional, mas é um sucesso pessoal, é um processo... Constelam-se doenças, por exemplo. De várias, em várias perspectivas mesmo. Um olhar sistêmico mesmo, né? Um olhar... Completamente sistêmico. Mas eu preciso frisar uma coisa. Constelação não é um milagre. Cuidado com o que está acontecendo no mundo hoje, porque isso virou uma febre. Como tudo vira uma febre, né? Tudo que é novidade, que parece que movimenta coisas mais coloridas na vida da gente, isso vira novidade. A técnica em si é uma coisa muito simples. Por quê? Porque ela é a partir de um fenômeno natural nosso. Mas o que fazer com aquilo precisa ter um bom olhar de um constelador. E principalmente os resultados que aquilo, né? Porque é como se tivesse tudo meio que encoberto e você... E outra coisa, não é que o que acontece na constelação, mesmo mostrando uma nova ordem, uma nova possibilidade mais saudável, você vai sair de lá e você não tem mais nada para fazer, não é simplório. Não é mágico, né? Não, definitivamente não tem essa mágica. E outra, a ideia não é que você saia dali... Porque às vezes a pessoa ela vai ter que trabalhar uma percepção dela, vai ter que trabalhar um autoconhecimento mais aprofundado até para a compreensão do processo, né? Eu geralmente entrevisto as pessoas e se eu sentir que as pessoas não têm ainda uma condição de compreensão para o processo, eu não constelo. Legal. Paula, pra gente não se alongar nesse primeiro vídeo, porque outros virão, com certeza, né? Porque é um assunto que cabe muitos olhares, né? Muitas interações. Eu queria que você deixasse para o pessoal uma dica, pode ser de vídeo ou de livro, para que eles comecem a entender um pouco mais sobre tanto a física quântica quanto a constelação. Então, assim,
né, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser um livro, alguma coisa, mas eu queria que você deixasse essa dica pro pessoal. Ela tá me pedindo para deixar uma coisa só, isso é muito difícil. Vai ter que escolher entre uma onda de possibilidades. Livros do professor Amit Goswami, tá? Que depois vocês podem colocar ali para facilitar, depois a gente né? Coloca legendar lá. E tal, o nome, para não ter dúvida. Tem muitos vídeos gratuitos no YouTube dele também, falando sobre assuntos variados. Entre né? eles, qual? Porque assim, né, ler Amit não é algo tão simples, né, assim, simples assim. Né? Entre eles, qual deles você acha assim, para começar? A Janela Visionária. A Janela Visionária. A Janela Visionária. Tá? Acho que é um livro bom para se começar, menos técnico, mas tão profundo quanto os outros, com uma didática melhor. Não é o primeiro livro, o primeiro é aquele que eu, né, tive que fazer um esforço para ler. Então tem vários vídeos assim, tem 2 documentários muito interessantes. Quem Somos Nós, também legendado, gratuito no YouTube. A Matriz Viva, também legendado e gratuito no YouTube. Sobre constelação, os livros, né, de Bert Hellinger, o alemão que desenvolveu a técnica como a gente conhece hoje. Mas acima de tudo, né, fazer um vídeo e não deixar um recado muito profundo psicológico é muito chato, né? Eu quero dizer o seguinte, acredito piamente que a gente veio nesse mundo para ser feliz. Só que felicidade, né, é uma escolha. Né? Porque apesar da dor, apesar do conflito, apesar da dificuldade, né, que todo mundo vai encontrar, isso não vai parar de acontecer na vida da gente, mas se a gente fizer uma escolha de ser feliz, as coisas acontecem de uma outra forma. Gente, recado dado, né? Então, já que felicidade é uma escolha, que a gente passe a fazer novas escolhas, que a gente busque novos contextos por meio de novos aprendizados. E Café com a Poema sempre vai ter um tema interessante, inovador, para que vocês pelo menos conheçam e depois aprofundem os seus estudos. Muito obrigada, até o próximo Café com a Poema. Paula, obrigada pela sua participação e que esse seja o primeiro de muitos. Saúde. Saúde.